pessoal, vamos lá fazer a correção, a resolução da questão 13, que foi um pedido aí de algum colega, de algum aluno. Não interessa a nós quem seja, mas enfim, foi solicitado e a gente está aí para tirar dúvidas conforme havíamos combinado já na nossa última aula, né, nossa aula online, que aconteceu nessa semana. Questão 13, tá? A questão 13 está na página 3 da tua listinha, aquela que fala de polias, rodanas, força elástica e plano inclinado. O enunciado da questão 13 diz que no esquema da figura, os fios e a polia são ideais e não se considera resistência e empuxo do ar. Então, é uma situação bem idealizada, né? Não tem nada de resistências de ar, empuxo, forças que a gente nem estudou ainda. Como são ideais essa polia e essa corda, não tem massa. Tá? O sistema é abandonado do repouso, então a velocidade inicial do sistema é 0. Os blocos A e B têm massas de 2 kg, então a massa do bloco A é igual à massa do bloco B, e as massas são de 2 kg. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e o ângulo alfa é de 30 graus. Esse ângulo de inclinação é 30 graus. Show de bola. Supondo a inexistência de atrito, então essa é uma questão sem atrito, né? Determine o módulo da aceleração do sistema e quanto equivale a força que estica essa corda e que traciona o sistema e a corda que une o A e o B. Para a gente resolver essa questão é muito parecido com o que a gente estudou aí para a prova parcial. Tá? Só o que muda é o plano inclinado, mais nada, o resto é tudo a mesma coisa. Então, o que nós temos? Que seguir aquele roteirinho. Nós temos uma primeira etapa que é descobrir quais são as forças que atuam em A e quais são as forças que atuam em B. Nosso primeiro passo é isso. Que forças atuam em A, que forças atuam em B. Lembrando que só há dois tipos de força que podem atuar para um corpo, sobre um corpo, aqui na nossa física, na mecânica que a gente está trabalhando aqui. Que são as forças de campo e as forças de contato. Só tem uma força de campo atuando no corpo B, que é a força peso, que está puxando o B para baixo. No mais é contato. O B comprime a rampa reage, força normal. Normal no B. Contato, a corda está fazendo com que o corpo B seja puxado para a direita. Então, está aqui T, a força na corda, a força que está tracionando a corda, está tracionando o corpo B. Esta corda está encostada no A, está grudada no A, então está puxando o A no sentido contrário ao do deslizamento da rampa. O A que é puxado pela terra através da força peso do A, e o A que comprime a rampa reage com uma força normal a ela, ou seja, formando 90 graus com ela. Então aí as forças indicadas, não há atrito, certo? Não há atrito, identificamos as forças em A e em B. O nosso segundo passo, sim, era achar a força resultante sobre A, a força resultante sobre B e a força resultante sobre o sistema. Então, esse seria o nosso segundo passo. Qual a força resultante sobre A, qual a força resultante sobre B, qual é a força resultante sobre o sistema? Veja, no B está barbada de trabalhar. Ó. Eu tenho duas forças em sentidos contrários. Na vertical, o peso e a normal. Peso para baixo, normal para cima. O B não vai afundar, não vai para cima. Essas duas forças têm o mesmo valor, elas se anulam. O que sobrou no B? T. Essa é a força resultante no B. T. O A eu tenho um problema, eu tenho um plano inclinado, e quando eu tenho plano inclinado, eu tenho que decompor a força-peso. Então, lá na direção do eixo X, a direção do plano inclinado, eu desenho o eixo X. Está aqui. Onde está a normal, que vai formar 90 graus com o eixo X, eu vou traçar o eixo Y. E aí tu vai ver que quem está fora do sistema de eixos é o peso. Então, a gente vai decompor o peso, a gente vai pegar o pedaço do peso que tende a fazer o corpo deslizar a rampa abaixo. Vou chamar isso aqui de PX, é a projeção do peso na direção X, PX. Faz a projeção do peso na direção Y, é a parte do peso que tende a fazer o corpo comprimir a rampa, PY. Isso é tudo do corpo A, tá? Tudo do corpo A. Então, PAY, numericamente igual a normal, tem o mesmo valor, porque o bloco A não quebra a rampa e não sobe nessa direção. Então, essas duas forças estão se anulando. Tem o PX, que é a parte do peso que tende a fazer o corpo deslizar a rampa abaixo. E tem o T, no sentido contrário. Como esse sistema vai ter uma aceleração, só pode ser para este lado.
Só pode ser para este lado. O B só tem tendência de vir para a direita. Então, o A vai ter que descer. Para o A descer, se ele está inicialmente parado, como ele dizia lá, essa força tem que ser maior que essa. Forças em sentidos contrários, a resultante é a maior menos a menor. Feito isso, somamos essas forças resultante em A e B para achar resultante no sistema. Vou ter lá PAX menos T mais T. Os T são iguais, a força resultante sobre o sistema é o PA na direção X. Meu terceiro passo, nas questões que a gente já fazia antes da prova parcial, seria, então, passar a resolver a questão, achar a aceleração do sistema, que é o item A. Vamos achar o item A, agora a aceleração do sistema. O sistema vai ter aceleração ou não vai ter? Ora, tem força resultante atuando sobre o sistema, então tem aceleração. Se a força resultante é diferente de zero, segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Sistema, sistema, sistema. Força resultante sobre o sistema, qual é? PAX. PAX. Massa do sistema, massa do A mais a massa do B. A aceleração do sistema, não sei, é o que a gente vai achar. Quanto vale o PAX? PAX é PA seno do ângulo alfa. PA seno do ângulo alfa. Ah, como é que eu vou saber isso? Vendo a aula sobre plano inclinado, quando a gente decompôs a força-peso, a decomposição da força-peso. Senão toda vez que tu vai resolver a questão, tu vai ter que deduzir que PA na direção X é PA seno de θ. Então, tu já pode saber de antemão. Assim como tu tens que saber de antemão que o PAY é o PA vezes o cosseno desse ângulo alfa. Como é que tu vai saber? Olhando a aula gravada de plano inclinado, onde tem a decomposição da força-peso. Sempre o PY é o P vezes o cosseno do ângulo que o plano inclinado forma com a horizontal. E o P na direção X é o P vezes o seno deste ângulo. Sempre, sempre, não falha nunca, não. Eu não queria decorar. Então cada vez que tu vai fazer a questão, tu deduz. Vai lá e faz a conta e descobre. Não vou fazer de novo, senão a gente vai ficar repetindo sobre a mesma coisa. Vou para cá então. Quem é o PAX? PA vezes o seno de 30 graus. Quem é a massa de A? 2 kg. Quem é a massa do B? 2 kg. Foi dada no enunciado. Vezes a aceleração do sistema. Então, o PA é a massa do A vezes a gravidade, vezes o seno de 30, que é 1/2. Eu tenho que saber. Aqui tem. Na prova eu vou te fornecer o valor do seno e do cosseno, pelo menos por enquanto. Mas a matemática já tem condições, já te deu condições de saber de cor quanto é que vale o seno, o cosseno e a tangente, dos chamados ângulos notáveis, 30, 45 e 60. 2 mais 2 é 4, a aceleração do sistema está aqui. A massa do A é 2, a gravidade é 10, 1/2, 4 vezes a aceleração do sistema. Tu observa que aqui dá para cortar esse 2 daqui com 2 daqui, sobrou 10 neste lado. O 4 que está multiplicando o A vem para cá dividindo, e aí 10 dividido por 4 dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do sistema. Esta é a aceleração do sistema. Certo? Bom, me falta agora fazer o último item, que seria o nosso quarto passo, quando a gente estava estudando pela primeira vez a tensão e a tração com aceleração. Tinha 4 passos, 4 etapas para fazer. Achar o T. Para achar o T, ou eu penso no corpo A ou eu penso no corpo B, aquele que eu achar mais fácil. Está muito mais fácil achar no B. Então, eu pego o B aqui. Aí, tem força resultante atuando no B. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Ela é diferente de zero. Então, aqui é B, aqui é B, aqui é B. Quanto é que vale a força resultante no B? É o T. Qual é a massa do B? Foi dada lá, 2. Que aceleração o B vai ter? A mesma do sistema. E 2 vezes 2,5 dá 5. 5 newtons é o valor da tração ou tensão no fio que une o corpo A ao corpo B. Certo? Então, a novidade na questão aqui é, pura e simplesmente, o plano inclinado. Tá bom? Segue aí, a gente tem mais dúvidas para tirar, vou gravar mais umas aulinhas aí para vocês. Aulinhas não, mais algumas resoluções para vocês. Tá bom?